Queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês podem perceber, nós não estamos no templo da nossa igreja. Por cuidado com a família do nosso irmão Diácono Erivaldo e por cuidado também com a equipe que semanalmente se desloca para o templo para fazer as gravações, nós optamos por gravar de casa. E como disse o presbítero Tiago Wesley, enquanto nos preparávamos para o culto, este também é um ponto positivo de nossa liturgia. Ela é bíblica e simples. Portanto, ela pode ser reproduzida em qualquer lugar. A liturgia bíblica de culto pode ser feita em um templo consagrado à adoração, mas pode também ser realizada em um quintal, em um jardim ou debaixo de um pé de castanhola, como estamos aqui. Seja como for, nós vamos adorar ao nosso Deus de casa, mas em unidade, na mesma fé evangélica, sob a mesma palavra de Deus e visando a mesma glória de Deus. Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo no Salmo de número 64. Este é o Salmo que vamos ler para abrir este momento devocional de culto ao Senhor. Salmo de número 64. E eu quero sugerir que você se aproxime em casa do que fazemos no templo da igreja. Leia com sua família em voz alta os versos pares. Eu também vou ler, mas na sua casa é o que eu tenho feito na minha. Leia os versos pares deste salmo. Leiamos o Salmo 64. Ouve-me, ó Deus, quando faço a minha queixa. Protege a minha vida do inimigo ameaçador. Todos nós, o verso 2, defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão de malfeitores. Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas palavras envenenadas. Outra vez todos nós. De onde estão emboscados, atiram no homem íntegro. Atiram de surpresa, sem qualquer temor. Animam-se uns aos outros com planos malignos. Combinam como ocultar as suas armadilhas e dizem: quem as verá? Tramam a injustiça e dizem: fizemos um plano perfeito. A mente e o coração de cada um deles o encobrem. Mas Deus atirará neles suas flechas. Repentinamente serão atingidos. Pelas próprias palavras farão cair uns aos outros. Menearão a cabeça e zombarão deles todos os que os virem. Todos os homens temerão e proclamarão as obras de Deus, refletindo no que ele fez. Para terminar, todos juntos. Alegrem-se os justos no Senhor e nele busquem refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. Vamos a Deus em oração. Senhor, nós nos aproximamos de Ti neste dia que se chama pelo Teu nome. Queremos fazê-lo pelos feitos e méritos de Cristo Jesus. E queremos dizer que em muitos momentos nos aproximamos de Ti como este salmista. A sensação é que estamos cercados de perigos, que seremos mesmo vencidos pelas dificuldades da vida. Não vemos esperança alguma momentaneamente. Mas a verdade é que confessamos: o Senhor é a nossa proteção e em Ti nós nos refugiamos. Por isso nos reunimos, cada família em sua casa, para adorar-te, bendizer o Teu santo nome. Ajuda-nos a fazê-lo, Senhor, sob a direção do Teu Espírito e em obediência aos preceitos da Tua palavra. Que por Cristo e com o auxílio dEle, nosso culto seja aceitável, agradável aos Teus olhos. Pois é no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos cantar a Deus hinos espirituais para o louvor de sua glória e alegria do nosso coração.
digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há, porque grande és tu, porque grande és tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, Senhor. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena graça, ó, renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena graça, ó,
vivifica. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. Deus, eu me alegro em Ti, és a minha força, meu libertador. Eu, tão pequeno e fraco, em Ti exaltado, rocha e redentor. Exaltaste o pobre, destronando o nobre. Deus soberano, governa a história, conduz nossos passos bem perto de nós. Pai presente, se fez presente no Filho bendito, o Rei melhor. Deus, seu Filho nos deu, graça concedeu, vencendo nossas guerras. Nós o rejeitamos, longe caminhamos, procurando reis. Exaltaste o pobre, destronando o nobre. Deus soberano, governa a história, conduz nossos passos bem perto de nós. Pai presente, se fez presente no Filho bendito, o Rei melhor. Deus soberano, governa a história, conduz nossos passos bem perto de nós. Pai presente, se fez presente no Filho bendito, o Rei melhor. Cante Deus soberano. Deus soberano, governa a história, conduz nossos passos bem perto de
presente do Filho bendito, o Rei melhor. Nesse momento, faça a sua oração em confissão pelos seus pecados. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como um pai faz ao filho de quem deseja o bem. São as palavras do sábio, Senhor. E nós te louvamos pelo teu amor revelado na tua disciplina e repreensão. Nós nos lembramos facilmente do teu amor na tua misericórdia, da tua graça. Mas como é difícil lembrar, Senhor, da tua disciplina. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos corrige como um pai. Nesse momento nós queremos orar em confissão pelos nossos pecados. Nós confessamos, Senhor, que muitas vezes nós somos negligentes na educação dos nossos filhos. Nós nos dedicamos a tantas coisas, Senhor, mas parecemos estar cansados demais para a nossa família. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos força, coragem para nos dedicar à criação dos nossos filhos. Ajuda-nos, Senhor, a ser moderados na disciplina, que não possamos fazer dela, Senhor, um meio de nos vingarmos de nossos filhos, por causa do nosso orgulho ferido, da nossa autoridade que parece estar ameaçada. Ajuda-nos, Pai. Nós também te pedimos perdão, Senhor, por sermos imediatistas. Nós gostamos, Senhor, também de manter as aparências no comportamento dos nossos filhos e acabamos negligenciando aquilo que importa, a raiz dos problemas, o coração. Ajuda-nos, Pai, e tem misericórdia de nós. Nos ajuda a ter paciência, Senhor, para ver o Evangelho frutificar na vida dos nossos filhos, transformando não somente as atitudes deles, mas o seu coração, Pai. Que o coração deles possa ser transformado de um coração de pedra em um coração de carne. Dá-nos, Senhor, a alegria de vê-los nascendo de novo. Nós oramos gratos, Pai, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor não nos abandona em nossas práticas mundanas e carnais. Não nos abandona em nossas próprias vontades. O Senhor nos disciplina como um Pai, corrige os nossos caminhos, endireita as nossas veredas. E por isso, Senhor, nós seremos eternamente gratos. É por isso que oramos em nome de Cristo, o nosso Redentor. Amém. Queridos irmãos, eu quero de maneira bem breve fazer algumas sugestões de leitura, pensando nesta última mensagem da série de família e logo depois apontá-los para a nova série que vamos iniciar no próximo domingo. Ao longo da semana, eu tive a oportunidade de ler boa parte do livro Instruindo o Coração da Criança, do pastor Tedd Tripp. É um excelente livro para você que tem crianças em casa e que precisa de boas orientações bíblicas
para instruí-los no caminho do Senhor. Outro livro que eu quero sugerir é um texto que também tive a oportunidade de ler em parte durante a minha preparação, Pastores da Família, do pastor Vaury Bolcom Jr. Trata-se de uma exortação aos homens para ocupar o espaço que lhes é devido na família, o de líderes espirituais. E um outro texto que eu gostaria de recomendar é o livro do reverendo Augustus Nicodemos, A Bíblia e a Sua Família. Ao longo do texto, o reverendo Augustus fala de várias passagens bíblicas que tratam da família. Então, são recomendações, sugestões que certamente vão abençoar sua vida e sua família. Próximo domingo, irmãos, nós vamos dar início à nossa série de igreja. Uma vez por ano, nós paramos para pensar nossa igreja à luz da palavra. Vamos fazê-lo neste ano sob o tema Igreja Discipuladora, seguindo Jesus em comunidade. Eu tenho para mim que nós já avançamos alguns passos no assunto, mas é óbvio que não chegamos lá. Vez por outra, nós vivemos retrocessos e neste momento em que nos encontramos, precisamos descobrir novas maneiras de seguir discipulando ou crescendo juntos em comunidade. Prepare-se para isso, ore sobre o assunto e esteja pronto para ser desafiado, não somente a ser um discípulo de Cristo, mas a ajudar pessoas a seguirem a Cristo com você. Agora, vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Curve a sua cabeça onde você está e ore a Deus comigo, por nossa igreja e por nossas famílias. Senhor Deus e Pai, nós nos aproximamos de Ti neste dia que se chama pelo Teu nome, desejando louvar-Te por todos os Teus feitos e por todas as Tuas dádivas derramadas sobre nós. Como salmista, Senhor, nós queremos declarar que em Ti está a nossa esperança e que nós confiamos no Senhor, apesar do tempo de crise que vivemos. Como família de fé, nós queremos Te render graças por todos os nossos irmãos que estiveram doentes, que estão doentes, mas que se apresentam recuperados ou em recuperação. Eu tenho em mente, ó Deus, nossa irmã Jane, esposa do diácono Erivaldo, nosso irmão Marcelo, esposo de Bárbara, e outros mais que estiveram doentes, mas que estão recuperados. Louvado seja o Teu nome, o Senhor os poupou, os protegeu, e graças a Ti eles estão bem e sob os Teus cuidados. Em oração nós queremos Te pedir por aqueles que ainda sofrem, em casa com sintomas do Covid-19 ou nos hospitais. Pedimos de maneira especial pelo pai dos nossos irmãos Luísa e Lúcio. Ele está enfermo e o desejo da Tua serva ou dos Teus servos é que ele seja curado por Ti. E ainda mais, que os seus olhos se abram para ver a Tua salvação em Cristo Jesus. Queremos Te pedir, ó Deus, pela família do nosso irmão Edilson, esposo de Ociene. Teu servo perdeu o pai e por este momento que vivemos, sequer pode viajá-lo para sepultá-lo. Tenha misericórdia do nosso irmão, de seus familiares. Faz por eles o que nós mesmos não podemos fazer. Console-os, conforte-os no Senhor. Por favor, ó Espírito Santo de Deus. Nós ainda Te rogamos, ó Senhor, pela família dos nossos irmãos Lucas e Marília, e de maneira especial pela pequena Alice, que segue hospitalizada nos últimos dias, até em estado grave. Tenha misericórdia dos nossos irmãos, ó Deus e Pai.
Guarde-lhes a mente e o coração no Evangelho. E cuida desta pequenina, por favor, Senhor. Oramos ainda por todas as famílias da nossa igreja, por aquelas que estão sofrendo com problemas emocionais e psicológicos. Ao longo da semana eu tive várias conversas que me revelaram, ó Deus, abatimento, tristeza, desespero em alguns momentos. Tenha misericórdia destes irmãos, dos pais que sofrem com filhos, dos filhos que lamentam com seus pais, dos irmãos que enfrentam as dificuldades e as incertezas do amanhã. Pai, por favor, cuida de cada um deles. Cuida de todos nós. Que os nossos corações descansem aos pés da cruz. E que nós nos lembremos que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, é também o nosso Pai Celestial e foi o Senhor quem prometeu cuidar de cada uma das nossas necessidades. Em Ti nos refugiamos, Senhor. Em Ti estamos seguros em tempos de pandemia. E agora que vamos ofertar e dizimar, que o Senhor nos abra portas de emprego, que o Senhor nos tire desta crise e que aqueles que estão trabalhando, que a estes o Senhor dê ainda mais generosidade neste momento, que tenhamos o suficiente para honrar com os nossos compromissos e para repartir com aqueles que sofrem nesta crise. Nós te rogamos por tudo isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o nosso melhor e maior presente. Amém. Cantemos ao Senhor mais uma canção. E enquanto isso, separemos os nossos dízimos e as nossas ofertas que serão destinadas à manutenção desta igreja local e de seus trabalhos. Ele é exaltado, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia.
exaltado, o Rei exaltado nos céus. Jesus, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Queridos irmãos, agora eu quero convidá-los ao texto sagrado. Vamos abrir, por favor, em Provérbios capítulo 13, verso 24. E enquanto vocês estão procurando o texto, permitam-me uma palavra. Como vocês podem perceber, nós mudamos de cenário. O mau tempo nos alcançou. E eu terei de pregar ao som da chuva. Espero que não atrapalhe e que você dê toda a atenção à palavra de Deus que será pregada agora. Nós vamos ler Provérbios 13, verso 24 para começar. Antes, porém, eu quero introduzir esta mensagem citando as palavras que Deus disse a Samuel sobre certo líder de Israel que fracassou em sua missão como pai. Você não precisa abrir nesta passagem, mas se quiser, tome nota. O texto é 1 Samuel, capítulo 3, versos 11, 12 e 13. E ele registra o seguinte: E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Como pai, eu não consigo ouvir estas palavras sem tremer, queridos. Pois, como escreve Voddie Baucham Jr., em Pastores da Família, eu sei que este registro está no Antigo Testamento. Sei que Eli e seus filhos eram sacerdotes. Compreendo a natureza específica da profecia. No entanto, eu não posso escapar do princípio básico. Eli está sendo responsabilizado porque não disciplinou os filhos. Nós não podemos imitá-lo, amigos. Nem devemos usar os grandes servos de Deus como desculpa. Eli, o próprio Samuel e até o rei Davi, para citar apenas alguns, todos estes pagaram caro porque não disciplinaram os filhos. Não é o que queremos para as nossas famílias. Por isso, precisamos dar ouvidos ao claro ensino das Escrituras. Pais sábios e piedosos disciplinam os filhos no temor do Senhor. Vamos ler agora, para começar, Provérbios 13, verso 24. O texto inspirado na versão que usamos nos diz o seguinte: Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós queremos te rogar por este momento de proclamação da Tua palavra. Como disse o salmista há tanto tempo, Tua palavra é perfeita e por isso pode revigorar a alma. Ela é pura, límpida e por isso pode trazer luz aos nossos olhos. É o que precisamos, Senhor, especialmente quando estamos falando da missão de criar filhos para a Tua glória. Precisamos de descanso e precisamos de discernimento. Espírito Santo, nós carecemos de Tua assistência nesta hora.
Eu preciso do teu auxílio para pregar tua palavra. Todos nós precisamos da tua iluminação. Queremos ouvir, entender e atender prontamente a tua voz. Auxilia-nos. É o que eu te peço em nome de Jesus e por amor a Ele. Amém. A educação formativa sobre a qual ouvimos no último sermão é o que precisa prevalecer nas nossas casas. Contudo, nós não podemos esquecer, amigos, nossos filhos são pecadores. Por isso, vez por outra, eles vão se rebelar contra a nossa autoridade, vão ignorar os nossos ensinamentos. Quando isso acontece, a educação corretiva, ou seja, a disciplina, tem de entrar em casa. É o que o livro de Provérbios recomenda vez após vez. Mas como observa certo estudioso, nem toda disciplina deste livro é igual. Há 8 níveis de disciplina aqui. E eles vão desde a repreensão verbal dos pais até a punição corporal que causa dano. O que nos nossos dias seria aplicado ao governo ou ao Estado que tem o poder de honrar e punir seus cidadãos. Seja como for, o princípio permanece de pé e ele é extremamente útil para aqueles que lhe atendem. Pais sábios e piedosos disciplinam os filhos no temor do Senhor. Mas o que isso significa, Renan? E como podemos disciplinar nossos filhos de maneira piedosa? Antes de mais nada, precisamos lembrar que, à luz de Provérbios, disciplina é um ato de amor. Vamos ler agora o capítulo de número 3, versos 11 e 12. Por favor, voltemos todos para o capítulo 3. E leiamos os versos 11 e 12. Logo depois, eu voltarei ao 13 e 24, que foi o texto que lemos ao início deste sermão. Capítulo 3, versos 11 e 12, o texto registra: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Porque os crentes não podem desprezar a disciplina do Senhor? Porque o Senhor disciplina a quem ama. Ele é como o pai que quer o bem dos filhos. Esta é a comparação. Mas ela pode e até deve ser invertida. Pais que realmente amam os filhos se parecem com o Pai Celestial. Por isso, eles disciplinam os filhos no temor do Senhor. Não disciplinar os filhos à luz da Escritura significa não amá-los de verdade. É o que temos no texto que lemos ao início da mensagem. Capítulo 13, verso de número 24. O sábio escreve: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Talvez tenhamos aprendido diferente, queridos. Amar nos nossos dias significa não confrontar, não interferir na liberdade, não impor limites, não disciplinar. Mas isso não é o que encontramos na Bíblia. Segundo o livro de Provérbios, amar os filhos é discipliná-los no temor do Senhor. Mas se é assim, Renan,
Por que não o fazemos mais? Por que não levamos esta missão tão a sério? A resposta é simples e pode ser dolorosa para alguns. Nós somos pecadores egoístas. Como disse certo pastor em uma pregação, nós temos um caso de amor visceral com nós mesmos, com o nosso conforto, com o nosso bem-estar, com os nossos próprios interesses. É por isso que quando chegamos do trabalho, não queremos ter mais trabalho na educação dos filhos. Trocar meu descanso ou meu programa favorito por um tempo de disciplina, jamais. Toda vez que preferimos paz e conforto a pastorear a nossa família, estamos revelando na prática que ainda nos amamos demais. Não morremos o bastante como espera Cristo. Estamos vivos demais para o nosso egoísmo e este é um dos maiores problemas das nossas casas. Mas nós cremos no que disse Paulo aos Gálatas, não cremos? Fui crucificado com Cristo. Assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eis o que precisamos, pais cristãos. Nós precisamos morrer mais para nós mesmos, a fim de viver mais para Cristo no meio das nossas famílias. Seu lazer, meu irmão, não é o mais importante, seus filhos o são. Minha irmã, seu descanso não é sagrado, Deus o é. E por isso precisamos dar à missão que recebemos dele toda a nossa atenção. Mas como fazemos na prática? Como disciplinamos os nossos filhos? Falando de disciplina física, o texto de Provérbios recomenda bastante equilíbrio. O capítulo de número 19, verso 18, registra o seguinte: castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. A sabedoria divina está recomendando o equilíbrio. Sem equilíbrio, muito facilmente vamos maltratar os filhos. É o que acontece, segundo o Dr. David Merck, quando os pais não são diligentes na educação formativa, continuamente. Ele continua porque os pais são omissos e passivos demais, acabam com os nervos à flor da pele e exageram na disciplina física dos filhos. Ainda falando sobre ela, o mesmo autor escreve: algumas pessoas têm a impressão de que o livro de Provérbios só fala da vara da disciplina. Com certeza ele o recomenda, mas isso ele faz pressupondo muito cuidado e bom senso. E o livro ainda faz questão de indicar que este não é o único método da disciplina. Com o tempo ele termina: a disciplina física deve diminuir, abrindo espaço para a disciplina verbal. Falando dela, da disciplina verbal que será muito mais usada em todas as fases dos nossos filhos, o texto de Provérbios recomenda moderação. No passado, falar com franqueza era sinônimo de amor.
Nos nossos dias, porém, os pais mal falam. São do tipo que deixam tudo para lá. Mas em contraste com esses dois opostos, a moderação é a qualidade de uma conversa sábia e educadora. É o que precisa estar presente em nossas famílias. Mas o que é a fala moderada à luz de Provérbios? Bem, ela é uma fala branda. Capítulo 15, verso 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Gritos banalizam as palavras, amigos. Travam a compreensão dos filhos e colocam a emoção e não a razão em primeiro plano. A fala moderada também é, segundo Provérbios, a fala que usa poucas palavras. Capítulo 10, verso 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Conversas que se delongam estão sujeitas aos pecados dos pais e dos filhos. Por isso, várias e constantes conversas curtas são mais eficientes do que uma única conversa longa. A fala moderada, de acordo com este livro, é aquela que pensa antes de falar. Capítulo 15, verso 28. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Nós precisamos colocar nossas palavras em uma balança antes mesmo de usá-las. É a coisa certa a dizer? É a hora certa para dizer? É a maneira mais agradável de dizer o que queremos aos filhos? As palavras agradáveis, escreve o sábio no capítulo 16, verso 24, são como um favo de mel, são doce para a alma e trazem cura para os ossos. Gritar o tempo todo com os filhos só revela que somos tão insensatos quanto eles pensam que somos mesmo. E se você acha que conseguiu ensiná-los porque eles atenderam aos seus gritos, você está enganado, enganada. Você só os assustou, só os intimidou, só os humilhou. Você não os ensinou de verdade. Que Deus nos ajude, queridos. Pois nós queremos disciplinar nossos filhos porque os amamos. Não porque estamos com raiva. Não porque eles nos roubaram o lazer, a paz e o descanso. E para fazê-lo, nós precisamos de equilíbrio emocional, de moderação nas palavras. Queremos o melhor para eles. E eles precisam ver a disciplina como um ato de amor. Em segundo lugar, nós podemos dizer que, à luz de Provérbios, disciplina é uma matéria do coração. Para tratar desta divisão, eu quero ler com vocês 2 textos de Provérbios. Provérbios, capítulo 20, verso 30 e Provérbios 22, 15. Provérbios 20, 30 registra o seguinte: os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Os açoites limpam as profundezas do ser. Vire a página comigo. E rapidamente vá para o capítulo 22, verso 15. O sábio escreve: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a disciplina a livrará dela.
Com o primeiro texto, nós aprendemos que a disciplina é como o bisturi na mão do cirurgião. Causa dor, mas terminará em cura. A disciplina tem o poder de alcançar e expor o que está nas profundezas do coração das crianças. Com o segundo texto, nós aprendemos que, diferentemente da opinião popular, a criança não é uma tábula rasa. Ela nasce, como diz Davi nos Salmos, em estado de iniquidade diante de Deus. É por isso que o sábio declara aqui que a insensatez está ligada ao coração da criança. No entanto, segundo o mesmo sábio inspirado, a disciplina pode livrar a criança de sua insensatez. A grande questão, ou a pergunta que precisamos fazer a esta altura é como? Como ferimentos podem alcançar as profundezas do ser? E como a vara da disciplina pode afastar a insensatez do coração dos nossos filhos? A resposta é simples, mas é poderosa. A boa notícia do Evangelho sempre é precedida por más notícias. Em Romanos, por exemplo, Paulo primeiro declara que todos nós estamos condenados diante da lei de Deus. E só depois nos apresenta salvação por meio da fé, na pessoa e na obra de Cristo. É como a disciplina funciona também, queridos. Ao expor a natureza da criança, o que está em seu coração, a disciplina revela sua verdadeira necessidade, salvação, e cria caminhos que podem levá-la até o Salvador. É por isso que digo que disciplina é matéria do coração e não de comportamento externo. Foi Jesus quem disse: do coração procedem os males dos homens, e a boca fala do que está cheio o coração. Tratar do comportamento sem abordar o coração é deixar de lado as profundas necessidades dos nossos filhos. É como tentar resolver o problema das ervas daninhas do jardim usando um cortador de gramas. Elas vão desaparecer imediatamente, mas não tenha dúvida, voltarão depressa. Tratar do comportamento dos nossos filhos sem abordar o coração é treiná-los nos caminhos tortuosos da manipulação. Eles não mudarão de verdade. Eles vão aprender a se virar para ter ou não perder o que querem dos pais. E pior, queridos, se tratamos do comportamento dos nossos filhos, usando a vergonha pública, carregando-os com a culpa, ou amedrontando-os com sustos e apenas punições severas, como vocês acham que eles serão na vida adulta? O que carregarão para os próximos relacionamentos importantes da vida? Se realmente queremos o bem dos nossos filhos, nós precisamos partir do comportamento para as atitudes do coração. A questão não é o quê, a questão é por quê. Porque, por exemplo, seu filho brigou na escola e tentou se justificar com a frase: mas mamãe, ele me bateu primeiro. Seu coração pode estar tomado de vingança, porque sua filha mais velha sempre se afasta da filha mais nova ou da irmã mais nova quando as amigas se aproximam.
talvez ela tenha medo dos homens no coração. Porque seu filho fica extremamente triste quando perde em um jogo de futebol? É provável que esteja lutando contra o orgulho no coração. Estamos falando de comportamentos externos que devem nos guiar às atitudes pecaminosas do coração. Fazer vingança com as próprias mãos é pecado, é não confiar em Deus. Ter medo dos colegas, ter medo dos homens é pecado, pois revela onde estão nossa esperança e nossa lealdade. Ficar triste de orgulho é pecado, pois deveríamos nos alegrar com a vitória e o sucesso do próximo. Sim, você pode tomar a rua do comportamento, mas por favor, não pare. Desça até o coração. E em vez de dizer o que aconteceu, pergunte ao seu filho o que ele acha que aconteceu. Se desprezou a irmã na frente dos amigos, por que ele o fez? Pergunte-lhe. E se ele disser, eu não sei, pode ser verdade. Ajude-o. Sugira caminhos alternativos, meu filho. Terá sido por orgulho, por inveja? Estava você com medo da reação dos amigos? Deixe que ele responda. Percebam, em uma conversa assim, nós não estamos acusando os filhos. Não estamos fazendo julgamentos. Estamos tentando ajudá-los. Eles precisam entender o próprio coração. Nós queremos encorajá-los a uma autoavaliação séria, coisa com a qual adultos têm dificuldade até hoje. Nós estamos fazendo uso do conhecimento que temos dos problemas do coração para ampliar os deles. É como escreve o pastor Ted Tripp em Instruindo o Coração da Criança. Eu sou como um veterano no campo de batalha. Estou na luta há mais tempo. Tenho mais conhecimento sobre o que fazer na guerra espiritual. O meu filho imaturo pode estar apenas começando sua batalha contra o pecado. Por isso, devo entrar com ele nas trincheiras. Devo mostrar-lhe onde há esperança e força para esta batalha. É neste momento que posso dizer algo do tipo ao meu filho: eu sei o que você está passando. Eu entendo de egoísmo. Eu também tenho, filho, as minhas próprias lutas no coração. A conversa, para se tornar ainda melhor, deve ter algo como: filho, eu não apenas tenho as minhas próprias lutas, eu sei para onde ir. Eu posso levá-lo a alguém que vai ajudá-lo de verdade. Vamos a Cristo, meu filho. Pois Ele, que foi tentado em tudo, jamais pecou. Ele nos entende e ao mesmo tempo é capaz de nos socorrer nas tentações do nosso coração. Entenda, filho, este é o nosso problema. Nós pecamos do lado de fora porque somos pecadores do lado de dentro. Nós desobedecemos do lado de fora porque somos desobedientes no coração. Mas há salvação para mim e para você. Ela não será achada no maior esforço que fazemos, na determinação que temos de mudar. Não. Nossa salvação é o reconhecimento de que somos fracos pecadores, carentes da obra que Deus fez por nós em Cristo.
É o que precisa acontecer em nossas casas, queridos. Não queremos apenas filhos comportados diante dos homens. Nós queremos filhos salvos em Cristo diante de Deus. Por isso, não podemos nos dar por satisfeitos com o comportamento externo. Dele nós precisamos partir para as atitudes do coração, a fim de tratar da real necessidade dos nossos filhos. Eles precisam de salvação. E depois disso, pelo restante da vida, de santificação. Por isso eu digo que disciplina é uma matéria do coração. Agora, para terminar, eu ainda posso dizer, à luz de Provérbios, que disciplina é uma plantação que dá frutos. Como ouvimos no último sermão do reverendo André, educar filhos não é um evento, é um processo. E como tal, ele pode ser extremamente cansativo às vezes. Mas não tenha dúvida, ele também será recompensador. É o que encontramos no capítulo de número 29 de Provérbios. Vamos ler os versos 15 e 17 deste capítulo. Provérbios 29, 15. O texto nos diz: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Saltando o verso 16, nós lemos no 17: discipline seu filho e este lhe trará paz, trará grande prazer à sua alma. A disciplina, de acordo com o verso 15, produz um efeito singular na vida dos nossos filhos: sabedoria. E por sabedoria nós precisamos lembrar, estamos falando de viver bem neste mundo, sob o temor do Senhor. Como a disciplina vai dar sabedoria aos nossos filhos? A disciplina tem o poder de informar a criança que a desobediência vai lhe custar caro na vida. Ela é um alerta que nos faz voltar ao caminho da obediência e da submissão a Deus e às autoridades dele. Sem disciplina, ou entregue a si mesma, a criança em algum momento vai envergonhar os pais. A disciplina, então, diferente do que ouvimos, trará sabedoria para o filho e proteção para os pais. Segundo o verso 17 que lemos, uma criança disciplinada dará paz e prazer aos pais. E é aqui que precisamos fazer uma escolha, queridos. Descansar agora e passar o restante da vida tendo trabalho com filhos. Ou trabalhar agora para treiná-los, a fim de descansar de fato mais tarde. O que vamos escolher? Infelizmente, muitos pais escolhem descansar agora. E como escreve o Dr. David Merck, eles acabam cometendo o erro do funil. O que é isso? Em vez de estabelecer limites no começo, os pais soltam os filhos cedo na vida. Lhes dão muita liberdade. De repente acordam como um jovem rebelde em casa. E pensando em resolver o problema, baixam todo tipo de norma ou regra. Geralmente é tarde demais. O filho acaba não suportando as regras e termina pulando para fora do funil dos pais. Se queremos ajudar os filhos,
E se pensamos em descansar no futuro, nós precisamos inverter o funil. O movimento não é da muita liberdade na infância para a total restrição na juventude. O movimento mais acertado à luz de Provérbios é ir da disciplina na infância para a melhor liberdade na juventude. Em vez de soltar a criança, nós precisamos limitar os parâmetros de sua liberdade. Com isso, irmãos, os nossos filhos vão aprender que autoridade e disciplina lhe trazem benefícios na vida. Pouco a pouco, é óbvio, com o crescimento deles, nós podemos lhes dar mais liberdade. Mas isto sempre deve ser acompanhado de mais responsabilidade. É assim que você vai colher frutos de paz e prazer na sua casa. É como vamos descansar e desfrutar a vida mais tarde, mas se invertermos o funil, é quase certo que teremos muitos problemas na vida. Eu digo pais e filhos. Que Deus nos ajude, queridos. E é claro que Ele ajuda. Nós não pastoreamos os filhos para garantir apenas que eles deem certo na vida. Nós o fazemos porque queremos ser fiéis na missão que Deus nos deu. Mas verdade seja dita, nem sempre somos. Nós cansamos ao longo do caminho. Nós nos equivocamos nas decisões que tomamos. Nós falhamos. Nem sempre somos motivados pela fidelidade a Deus, por vezes. Somos movidos por nossos próprios interesses. Queremos mostrar ao mundo o quão bom nós fomos ou somos como pais. Por que fazemos isso? Quero dizer, porque nós oscilamos entre negligenciar e idolatrar os filhos. Nós somos pecadores, amigos. Pecar, ou neste caso, se afastar dos padrões de Deus, é o que fazemos de melhor às vezes. Se é onde está, tão longe da missão por negligência ou tão perto dela pela idolatria, qual é a sua esperança? Você precisa voltar-se para o Evangelho outra vez. O Evangelho não é apenas a porta de entrada para a igreja, como pensam alguns. Não podemos deixá-lo de lado depois que entramos, não. O Evangelho não é a mensagem que você escuta uma única vez na vida. Ela é a única mensagem da qual você precisa. Ela era tão central no ministério de Paulo, que ele sempre a pregava em qualquer lugar e para qualquer público. Ele pregava o Evangelho para os incrédulos, obviamente pensando em levá-los ao reino. Mas ele também pregava o Evangelho aos crentes, pensando em fortalecê-los no reino. Logo, é do Evangelho da graça de Deus que precisamos nos dias de fracasso na criação dos filhos. E é do mesmo Evangelho que precisamos nos dias de vitória e sucesso na criação dos filhos. Você está cansada, minha irmã? Se sente fraca ao longo do caminho, lembre-se, Cristo é a sua força diante de Deus. Você está se sentindo orgulhoso do bom trabalho que fez, meu irmão? Lembre-se, sem Cristo, nada poderia fazer. Perdeu o caminho, pai? Cristo é o bom pastor que procura e acha a ovelha perdida. Está sobrecarregada, mãe? Sobre Cristo você pode descansar diante de Deus. Cristo é a boa notícia de Deus para pais e filhos que fracassam. Não há pais fortes o bastante. Só há pais fracos que são fortes em Cristo.
E não há filhos perfeitos. Só há filhos imperfeitos que podem ser salvos no Filho bendito de Deus. É dele que precisamos. Cristo e este crucificado. Não é a mensagem que ouvimos uma única vez. Ela é a única mensagem que temos. Nós entramos na família de Deus por meio de Cristo. Quando confessamos no passado que éramos fracos pecadores e que precisávamos da ajuda dele, nós iremos até o fim como fracos pecadores que dependem da graça de Deus. Não crie os filhos sozinho. Não leve o casamento na força do seu braço. Não ache que você é capaz. Não se sinta forte o bastante. Nós não somos. Corramos para Cristo. E lembremos-nos de sua missão. Ele morreu pendurado em um maldito madeiro para salvar fracos pecadores que estavam condenados. Ele continua estendendo a mão para nos ajudar. Corramos para Ele, todos nós, neste dia que se chama pelo nome do nosso Deus. Como ouvimos repetidamente ao longo do mês, os provérbios bíblicos não são promessas. Mesmo que faça tudo o que estiver ao seu alcance, seu filho ainda pode tomar o caminho da insensatez. É o que quer? Claro que não. Ficaria triste? Obviamente. Ainda assim, se você for fiel a Deus na missão que recebeu, você não terá de ouvir o que Eli ouviu do Senhor. Na idade adulta, nossos filhos são responsáveis. Eles terão de prestar contas. Se fizermos a nossa parte, nos entristeceremos, mas estaremos em paz diante de Deus. Mas eu sei, queridos, a aprovação de Deus não é o que você quer apenas quando estamos falando de criação de filhos. Você gostaria de ver os filhos fortes, felizes e salvos no Senhor. Eu também quero isso para os meus. Cabe-nos fazer a nossa parte. Vamos transformar nossas casas em sala de aula. Vamos investir nos nossos filhos em cada momento da vida. E sempre que necessário, não hesitemos em discipliná-los no temor do Senhor. Pois embora não sejam promessas, os provérbios bíblicos indicam o provável caminho da vida. Insista na sabedoria divina. E ao fim da aula, entregue-se aos cuidados do Deus da aliança. Lembremos-nos todos do que disse Pedro na pregação do dia de Pentecostes: esta promessa é para vocês e para os seus filhos. O Deus da aliança tem os nossos filhos sob os seus olhos. Vamos fazer nossa parte e depois descansemos no Deus a quem adoramos. Curve a sua cabeça onde você está e tome algum tempo para pensar e para orar a Deus em resposta ao que você ouviu em sua palavra hoje. Deus, eu me alegro em Ti, és a minha força, meu libertador. Eu, tão pequeno e fraco, em Ti exaltado, rocha e redentor. Exaltaste o pobre
fez presente no Filho bendito, o Rei melhor. Deus, seu Filho nos deu, graça concedeu, vencendo nossas guerras. Nós o rejeitamos, longe caminhamos, procurando reis. Exaltaste o pobre, destronando o nobre, Deus soberano, governa a história, conduz nossos passos bem perto de nós. Pai presente, se fez presente no Filho bendito, o Rei melhor. Deus soberano, governa a história, conduz nossos passos bem perto de nós. Pai presente, se fez presente no Filho bendito, o Rei melhor. Cante Deus soberano. Deus soberano, governa a história, conduz nossos passos bem perto de nós. Pai presente, se fez presente no Filho bendito, o Rei melhor. Senhor, nós queremos te agradecer pelo que nós ouvimos e queremos te rogar, ajuda-nos nesta preciosa missão de criar os filhos para ti. Nós não somos os melhores, não somos os mais fortes, por vezes pecamos, por negligência ou por excesso, mas como teus filhos, nós queremos declarar, nós desejamos criá-los para ti e segundo os teus padrões. Ajuda-nos a fazê-lo, Senhor. Tenha misericórdia daqueles filhos que já foram, que já tomaram seus caminhos e que não escolheram os melhores caminhos. Faça por eles o que os pais não podem mais fazer. Salve-os e traga-os para ti e para o teu povo, Senhor. Renova as nossas forças, concede-nos descanso em ti e fortalece a nossa fé. Sim, esta missão é difícil, mas ela é valiosa aos teus olhos e nós nunca estaremos sozinhos.
Nós queremos pastorear nossos filhos como o Senhor nos pastoreia. Queremos amá-los como o Senhor nos ama. Por favor, Senhor, ajuda-nos e concede-nos uma semana sob a Tua destra e para o louvor da Tua glória. É o que te pedimos em nome de Cristo e para a glória dEle. Amém. Irmãos, antes de impetrar a bênção do Senhor sobre vocês, eu quero encorajá-los. Estenda os efeitos deste sermão. Tome um tempo para discuti-lo com seus filhos, com seu cônjuge. Aproveite este dia para entrar em contato com 2, 3 irmãos da igreja. E se for possível, incentive um grupo pequeno do qual você é parte para discutir e orar sobre o que nós ouvimos. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso bendito Pai Celestial, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a consolação, a comunhão, o poder e o cuidado do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, bem como sobre todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, desde agora e para todos sempre. E todos nós dizemos amém. Que Deus nos abençoe e que tenhamos todos um ótimo dia do Senhor.